A causa da morte de Gerson de Melo Machado, de 19 anos, que entrou na jaula de uma leoa em um zoológico de João Pessoa no último domingo, foi choque hemorrágico depois do perfuramento de vasos importantes no pescoço. É o que mostra o laudo inicial do Instituto Médico Legal. Antes de entrar na jaula, já existia uma vida inteira gritando por socorro e ninguém ouviu. Gerson de Melo Machado tinha apenas 19 anos, mas carregava nas costas uma história marcada por abandono, sofrimento mental e uma luta silenciosa que passou despercebida por quase todo mundo. Para entender o que aconteceu no zoológico em João Pessoa naquele dia, é preciso voltar muito antes na infância dele. Gerson cresceu em extrema vulnerabilidade. A família já tinha um ciclo difícil, a mãe tinha transtornos psiquiátricos, os avós também enfrentavam problemas emocionais graves e a casa era desestruturada. As autoridades interviram cedo e ele foi separado da mãe ainda criança. Os 4 irmãos foram adotados, mas ele ficou sozinho, sem família, sem referência e sem um afeto básico que qualquer criança precisa para se desenvolver. Desde então, passou a viver sob supervisão de conselhos tutelares, abrigos e serviços sociais. Hoje, pela manhã, um jovem é atacado por uma leoa. Ele é atacado porque ele adentra a jaula do leão. Mas esse mesmo jovem, que hoje tinha 19 anos, durante 8 anos, dos 10 aos 18, ele foi atendido pelo Conselho Tutelar de Mangabeira. E, embora o Conselho solicitasse laudos porque era visível o transtorno mental, o Estado dizia que ele só tinha um problema comportamental. Será que alguém com problema comportamental entra na jaula do leão, joga paralelepípedo no carro da polícia? Não. Isso não é só um problema comportamental. Gerson precisava de tratamento que não foi oferecido a Gerson. Gerson passou por todos os acolhimentos institucionais dessa cidade. Gerson, filho de uma mãe esquizofrênica, neto de avós esquizofrênicos, mas os psiquiatras insistiam em dizer que Gerson era só um menino que não se adequava ao espaço porque ele tinha problema comportamental. Nós não vamos nos calar. O Conselho Tutelar de Mangabeira não vai se calar. Nós lutamos muito tentando garantir os direitos de Gerson. O meu sentimento hoje é de revolta. É de revolta porque eu nunca me calei diante dos absurdos de violações de direito que este cidadão, que amanhã vai ser sepultado, sofreu. Ele era para estar em tratamento, não estava. Ele não precisava estar atrás das grades. Ele precisava estar num tratamento psiquiátrico. Com o tempo, os sinais de transtorno mental começaram a aparecer. Os profissionais que o acompanhavam relatavam crises, comportamentos desorganizados, confusão mental e delírios. Foi nessa fase que ele recebeu o diagnóstico de esquizofrenia. Mesmo assim, o tratamento nunca conseguiu se manter. Ele fugia, abandonava consultas, não tomava medicações e principalmente não tinha ninguém fixo ao lado dele para ajudar na rotina, para orientar, para segurar as mãos nos dias difíceis. Era um jovem doente tentando sobreviver sozinho e isso quase sempre acaba mal. Sem tratamento contínuo, ele começou a se envolver em situações perigosas. Acumulou cerca de 10 passagens pela polícia, às vezes por furtos pequenos, às vezes por invasões, às vezes por confusão na rua. Ele não era violento, era desorganizado mentalmente. Por isso mesmo, muitas vezes era usado por pessoas mal intencionadas, servindo de isca ou distração em pequenos delitos. A vulnerabilidade de Gerson virou ferramenta para gente cruel. Em meio a tudo isso, ele desenvolveu um sonho estranho, repetitivo, quase obsessivo. Queria domar leões. Dizia que iria para a África, que queria viver entre os animais, que esse seria o propósito de vida dele. Para qualquer pessoa equilibrada, isso soaria fantasioso. Para ele, era um chamado. Ele realmente acreditava que tinha uma ligação com animais selvagens.
Houve até um episódio em que ele foi encontrado escondido no trem do pouso de um avião, porque achava que dali iria direto para a África realizar o sonho de ser domador. Esse tipo de comportamento não é aventura, é sintoma. Quando eu sair daqui, eu vou quebrar toda a viatura. Como é? Vai quebrar as viaturas de novo. De Eu novo? vou quebrar toda a viatura. Por que tu vai quebrar? De novo, Eu mano? vou quebrar. Faz quanto tempo tu já fosse preso, fosse solto de novo? E dessa vez tu, de novo? Quando eu ser liberado, eu vou quebrar a viatura de novo, porque Não, eu tô não. desempregado. É, porque eu tô desempregado. Meu documento tá lá em Recife, eu não tenho dinheiro pra ir pra lá. Vai Mas quebrar pra a viatura? trabalhar, eu tenho que ter um salário. Eu não tenho dinheiro pra comprar um salário pra tirar meus documentos. Mas você trabalhando, você não vai ter um salário, meu filho? É, Você vai quebrar de novo a viatura? Quebrar a viatura não Aí tem futuro, quebra, né? não. Mas é muito tempo pra eu trabalhar pra conseguir um salário do isso, bom. vaqueiro. 5 vezes Ixi, Maria. de maior. Tá Essa cagou. vai ser 6. Mas é só por dando a patrulha no público. Mano, diga que diga os policiais, não vou quebrar mais viatura. Eu vou quebrar sim quando Que eu sair é daqui. isso, homem? Faça Tem não. futuro, não. Quando eu sair daqui na audiência, eu vou quebrar também. Tem calma, vaqueirinho. Vai devagar. Então veio o dia 30 de novembro de 2025, quando tudo culminou no momento mais trágico da sua história. Gerson tinha saído da prisão poucos dias antes e ele decidiu ir até o Parque Zoobotânico Arruda Câmara, a famosa bica em João Pessoa. Para quem não conhece, o zoológico é cercado por muros altos e grades reforçadas. A jaula da leoa, principalmente, tem uma barreira de mais de 6 metros de altura, mas ele escalou, subiu o muro, passou pelas grades e entrou na área restrita dos animais. Chegando lá dentro, ainda subiu numa árvore e as pessoas que estavam no zoológico começaram a filmar. Muita gente achou que era alguma brincadeira, alguma loucura passageira, ninguém imaginava que ele realmente ia descer para dentro da área da leoa. Ele prefere o Juliano Moreira ao acolhimento institucional. E quando eu perguntava para ele, por que você quer ir para o Juliano Moreira? Ele dizia, porque lá eles cuidam de mim e dão o meu remédio e eu me sinto bem. De um jovem de 19 anos com transtornos psiquiátricos que entrou nessa jaula e foi atacado pela leoa que estava lá. A Verônica Oliveira está aqui comigo ao vivo, ela é conselheira tutelar. Ele foi uma vítima de uma sociedade que não inclui. Gerson chegou aqui aos 10 anos de idade, pois Gerson já tinha sido destituído do poder da mãe, junto com os outros 4 irmãos que foram adotados, e Gerson não foi adotado, justamente porque apresentava, segundo a coordenação desta instituição, à época, porque já apresentava sinais de transtornos mentais. Para ele chegar aqui, ele disse à Polícia Rodoviária Federal que tinha fugido de casa. Fomos até a casa e, para nossa surpresa, quando entramos na casa, a primeira coisa que a mãe disse era, menino, você não pode ficar aqui, eu não sou mais sua mãe. O juiz disse que eu não sou mais sua mãe, você vai ter que ir com a moça. E nós acolhemos Gerson. Era uma sexta-feira, Gerson, quando foi no domingo, Gerson evadiu da morada do Betinho e veio de encontro à mãe. A partir daí, as idas e vindas de Gerson para o acolhimento institucional virou algo quase diário. A mãe justamente perdeu o poder familiar dos 5 filhos porque ela tem uma esquizofrenia bem grave. As 2 avós também tinham problemas mentais. Gerson não tinha família extensa que pudesse cuidar dele. Todo tipo de exclusão. Gerson não era aceito na escola, Gerson não teve o tratamento ideal. Nós solicitamos durante várias vezes, não só o Conselho Tutelar, como todas as instituições ao qual Gerson passou, solicitavam um parecer médico, psiquiátrico de Gerson. E esse parecer era sempre a mesma coisa. O problema dele é comportamental. Qualquer pessoa que conversasse com Gerson 2 minutos percebia que o problema dele não era comportamental, que Gerson tinha problemas psiquiátricos, sim, e que a ausência do poder público levou Gerson ontem, mais uma vez, para uma jaula. Assim que tocou o chão, a leoa agiu por instinto.
Ela não atacou por maldade. Ela reagiu como um animal selvagem reagiria a qualquer invasor do território dela. O ataque foi imediato. Houve gritos, correria, desespero. Funcionários do zoológico tentaram intervir, mas não havia como entrar em risco de criar uma tragédia ainda maior. O jovem foi ferido gravemente e não resistiu. O laudo do IML confirmou que ele morreu por choque hemorrágico, causado pela perfuração dos vasos do pescoço, uma mordida fatal. O zoológico foi fechado temporariamente, a leoa não foi sacrificada, ela foi avaliada e estava saudável, né? E o evento foi tratado como uma tragédia imprevisível causada por uma invasão. Só que depois da morte de Gerson, muitas perguntas começaram a surgir. Por que um jovem com um transtorno psiquiátrico grave estava solto, sem acompanhamento? Porque não havia tratamento contínuo, internação ou proteção. Porque ele viveu completamente sozinho, sem família, sem suporte, sendo largado de instituição em instituição. Onde estava o Estado? Onde estava a rede de saúde mental? Como ninguém viu que esse menino precisava de ajuda urgente? Especialistas que analisaram o caso dele apontaram que a morte dele não foi apenas consequência de um ataque animal. Foi resultado de anos de abandono, negligência, falta de políticas públicas eficientes para pessoas com transtornos graves, e ele não era um jovem rebelde, como alguns tentavam pintar. Ele era um jovem doente, vulnerável, tentando desesperadamente encontrar um sentido para a própria existência. A história dele viralizou, mas por trás dos vídeos existe um ser humano que gritou por ajuda durante toda a vida e foi ignorado. A verdade é que existem milhares de outros como ele, invisível, esquecido, caminhando pelas ruas, vivendo sem tratamento, carregando transtornos que não escolheram ter. No fim das contas, a tragédia não fala só sobre uma jaula ou uma leoa, fala sobre como o abandono mata, como a negligência também é violenta, como a falta de cuidado pode empurrar alguém para o limite extremo. Gerson não morreu naquele dia, ele vinha morrendo há muitos anos. Essa história dura, triste e real, e necessária de ser contada. Se você gosta de vídeo de informações como essas, se inscreva no canal, deixe o seu like e também deixe aqui nos comentários. Quero mais informações como essa. Conta tudo junto.